Estamos de volta, sexto e último bloco, trabalhando com as expressões atinentes ao abuso de direito. Estamos no dever de mitigar as próprias perdas, to mitigate the all loss. Qual é a ideia? Como eu narrava há pouco, o credor ele não deve agravar o próprio prejuízo. Ao revés, ele deve tomar medidas, condutas razoáveis para limitar a perda. E se ele não fizer isso, o lesante ele poderá requisitar uma indenização, melhor dizendo, uma redução da indenização nos limites aí dessa conduta, onde essa conduta poderia ter sido diminuída. Essa noção que vem da Convenção Internacional de Viena, né, artigo 77, ela é adotada no Brasil. A doutrina, enunciado 169, abraça a ideia. O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. E o STJ tem julgados, alguns relacionados ao assunto. Vamos aos exemplos aí, né? O primeiro deles é um recurso especial, em que o promitente vendedor, se debate se o promitente vendedor pode ser penalizado pelo retardamento no ajuizamento de ação de reintegração de posse, combinada com pedido de indenização, sob o fundamento de que a demora na retomada do bem deu-se por culpa do credor, em razão de ele não ter observado o princípio da boa-fé objetiva. E aí conclui que a extensão da indenização deve ser mitigada em razão de 1 ano de ressarcimento em face da inobservância da boa-fé objetiva, tendo em vista o ajuizamento tardio da demanda competente. A recorrente descuidou-se de seu dever de mitigar o prejuízo sofrido, pois o fato de deixar o devedor na posse do imóvel por quase 7 anos, sem que ele cumprisse seu dever contratual, pagamento das prestações relativas ao contrato de compra e venda, evidencia a ausência de zelo com o seu patrimônio e o agravamento significativo das perdas, uma vez que a realização mais célere dos atos de defesa processória diminuiria a extensão do dano, tá? Então o sujeito lá, o cidadão vendeu o imóvel, o cidadão parou de pagar e ele, ao invés de ajuizar logo uma ação para resolver o contrato, retomar o bem, esperou 7 anos. E aí depois queria cobrar o ressarcimento pelos 7 anos. O STJ disse, meu querido, você demorou 7 anos para ajuizar a ação. Você poderia já ter tomado medidas para reduzir o seu prejuízo. Você concorreu para o agravamento do prejuízo. Vou reduzir aqui a sua indenização no lapso de 1 ano. Um outro exemplo aí relacionado às relações de consumo. Olha lá. Deve-se ressaltar que a liberdade contratual integrada pela boa-fé objetiva acrescenta ao contrato deveres anexos, entre os quais se destaca o ônus do credor de minorar seu prejuízo, mediante soluções amigáveis, antes da contratação de serviço especializado, julgado aí da Nancy Andrighi, tá? Então temos essa ideia. Um exemplo também, outro. Imagine que eu tenho um carro devidamente segurado, e aí, meu carro tem proteção de para-brisa e uma pedra bate lá no meu para-brisa e gera um pequeno ponto no para-brisa. Eu, ao invés de logo informar a seguradora, tomar providências para aquilo não aumentar, eu deixo lá. E aí dilata, né, e rasga o para-brisa inteiro. O que seria apenas um reparo pontual do para-brisa se tornará a troca desse para-brisa. Obviamente que nesse caso é possível que eu tenha uma redução do valor da indenização, porque eu concorri para o alargamento do prejuízo. Ainda nas expressões interessantes ao abuso de direito, nós temos o adimplemento substancial. Então temos aí o adimplemento substancial. E o adimplemento substancial, ele dialoga com as questões relativas ao descumprimento do contrato. Porque, veja, o artigo 475 do Código, 475, sinaliza que, diante do descumprimento do contrato, o lesado, ele pode optar entre o cumprimento do contrato mais perdas e danos, ou a resolução do contrato, mais perdas e danos. Então, cumprimento mais perdas e danos, ou resolução mais perdas e danos. Beleza? É o que diz lá o 475 do nosso queridíssimo Código Civil. Ok? Olha só. Ocorre que o 475, ele aplica esses dois caminhos que estão aí na sua tela, independentemente do nível de cumprimento ou do nível de descumprimento no contrato, tá?
Então, independe do quanto foi cumprido ou descumprido, nós aplicamos esses dois caminhos. E aí a doutrina disse que isso, obviamente, não seguia a razoabilidade, isso, obviamente, não seguia uma ideia de proporcionalidade. Nessa linha de pensamento, então, se desenvolveu a tese doutrinária, enunciados 361, 360 do CJF, se desenvolveu a tese doutrinária de que temos que rever o 475 do Código Civil. Temos que revisitar o 475 do Código Civil para adequá-lo a bases proporcionais, a bases razoáveis, de acordo com a boa-fé, de acordo com a função social. E aí criou-se a tese do adimplemento substancial, também chamado de inadimplemento mínimo, adimplemento substancial, inadimplemento mínimo ou substancial performance. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: se o devedor teve um adimplemento substancial, cumpriu grande parte do preço, um inadimplemento mínimo, uma substancial performance, não dá para o credor requisitar a resolução do contrato mais perdas e danos. Não dá. Aí não vai dar para o credor requisitar a resolução do contrato mais perdas e danos. Restará a ele apenas a possibilidade de pleitear o cumprimento contratual mais as perdas e danos. Veja, adimplemento substancial, obviamente, não significa, que fique claro, não significa insignificância, bagatela, perdão da dívida. Não, não é essa a ideia. A ideia aqui é que o credor não pode, por fim, resolver o contrato. Pô, se eu tenho um contrato com você, paguei mais de 90% do preço, não faz sentido, porque eu inadimpli uma prestação de 100, você executar o contrato no sentido de resolvê-lo, por fim a ele. Você vai me cobrar as diferenças. A verificação do adimplemento substancial, diz a doutrina, enunciado 586, deverá levar em consideração tanto o aspecto quantitativo como qualitativo. Quanto pagou, aspecto quantitativo, e as decisões costumam trabalhar com pagamentos acima de 90%, como qualitativo, por que deixou de pagar, né? Então, deveríamos levar em consideração essas duas situações. Nessa linha, o STJ, por exemplo, vem entendendo, jurisprudência em teses 116, item 2, que o simples atraso no pagamento da prestação do prêmio do seguro não gera desfazimento automático do contrato. Não. O sujeito tem que ser constituído em mora, tem que se verificar se houve um adimplemento substancial. Perfeito. E chama a atenção ainda que o STJ, e aí eu coloco julgados para embasar o dito, tanto o julgado de 2016 quanto o julgado de 2017, o STJ vem afastando a tese do adimplemento substancial para as alienações fiduciárias em garantia. Então, não aplicamos adimplemento substancial para alienação fiduciária em garantia. Afinal de contas, galera, alienação fiduciária em garantia tem lei específica, que é o Decreto-Lei 911 de 69, e lá no Decreto-Lei se diz que, invariavelmente, pode pedir a resolução do contrato, independentemente do valor do inadimplemento. O último conceito aqui, que tem relação com a tese do abuso de direito, é o Nachfrist. Joga ele para cá no material que fica mais claro para você. Nachfrist, que significa extensão de prazo, concessão de período de carência, prazo adicional ou complementar. Também está lá na Convenção de Viena, artigo 47, que afirma que eventualmente o credor pode dar o chamado prazo de favor. Então imagine que eu comprei um determinado produto em sua mão, ficou acertado que deveria ser entregue até o dia 20, tá? Deu dia 20 e você não me entregou. Eu lhe liguei e falei, bicho, era dia 20. Você fala, Luciano, estou precisando de uma extensão de prazo, de uma concessão de uma carência, de um prazo adicional, complementar, suplementar, um prazo de favor. E eu lhe falo, ok, vou lhe dar mais 10 dias aí para você me entregar. Ora, durante esse prazo de favor, obviamente que eu não posso executar o contrato, não posso protestar a sua empresa, nada disso. Se eu lhe dei concessão de prazo, eu tenho que aguardar. Agora, se durante o prazo de favor,
você me disser que não vai cumprir, ou ainda, se após o prazo de favor você não cumpriu, aí eu posso executar o contrato, inclusive executar levando em consideração como data de inadimplemento a data lá de trás, que é a data originária. Sigo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, empresas e empresários. Empresas e empresários, artigo 931. Então, sigo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, empresas e empresários. As empresas e os empresários respondem objetivamente pelos danos ocasionados pelos produtos, pelos serviços postos em circulação. Está lá no artigo 931 do Código Civil. Alguns autores, a exemplo do professor Bruno Miragem, advogam a ideia de que você estaria diante aí de uma responsabilidade civil por risco do desenvolvimento. Risco do desenvolvimento, a qual seria pautada no que chama a doutrina de risco-proveito. Qual é a noção? Aquele que tem proveito econômico no desenvolvimento de uma determinada atividade, tem que assumir o risco dela, o risco do desenvolvimento. Então veja, as empresas de telefonia celular funcionam regularmente no mercado, têm todas as licenças e recebem proveito econômico no desenvolvimento da atividade. Obviamente que se no desenvolvimento dessa atividade essas empresas causarem danos, elas terão que assumir o risco do desenvolvimento. Porque há coisas que não há nem previsão hoje, que amanhã ou depois pode se descobrir. Que o uso excessivo de celular dá câncer cerebral, algo desse tipo. Elas terão que honrar com esse risco assumido, tá? A quinta e última hipótese de responsabilidade civil objetiva é a chamada responsabilidade civil indireta. Indireta. Ela é indireta quanto ao sujeito. Por que que ela é indireta quanto ao sujeito? Ela é indireta quanto ao sujeito porque você responde por um ato que não foi praticado por você. Então ela é indireta quanto ao sujeito porque você responde por um ato que não foi praticado por você. E ela é objetiva quanto à culpa, porque você responderá independentemente da presença da culpa. Então, indireta quanto ao sujeito e objetiva quanto à culpa. Beleza. Ora, essa responsabilidade civil indireta e objetiva, ela se divide aqui em dois mundos. Fato da coisa ou do animal. E aqui eu tenho fato do animal, ruína de edifício ou construção e objetos lançados ou caídos. Eu tenho ainda responsabilidade civil indireta objetiva por ato de terceiro, tá? E sobre isso que nós vamos conversar a partir de então, sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Eu vou começar aqui com o fato do animal. Quem é que responde pelo fato do animal? Se meu pitbull atacar alguém, quem responde? Você em casa seguramente disse assim, você, Luciano, que é o dono. Sim, você tem razão. Só que você tem que tomar cuidado, tá? Porque a lei diz que responderá o dono ou detentor. A lei diz que responderá o dono ou detentor. Então responde o dono ou detentor. Se eu emprestar o meu pitbull para ele sair passeando com você e você der um vacilo e ele atacar alguém, você pode ser responsabilizado porque responde o dono ou detentor. Detalhe, o dono ou detentor responde, mas tem excludente. Na hipótese da culpa da vítima, na hipótese da força maior, aí, meu amigo, você não terá responsabilidade civil. Se uma criança pulou o muro da minha residência para pegar uma bola que caiu lá dentro,
Obviamente que eu não respondo se meu cachorro a atacá-la, porque houve culpa exclusiva da vítima. Beleza. Segunda hipótese de responsabilidade civil objetiva por fato da coisa ou animal. Ruína de edifício ou construção. Quem é que responde pela ruína do edifício ou construção? Uma marquise que caiu, uma pedra de mármore que caiu da fachada. Responderá o dono do edifício ou da construção. Responde o dono do edifício ou da construção. Gente, não é o locatário, não é o comodatário, é o dono. E detalhe, ele responde desde que essa ruína decorra da ausência de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então você tem lá, por exemplo, né, tem lá uma grande infiltração na parede, e aí o dono não fez nada, e aquela infiltração gerou a queda da marquise. Aí responde o dono ou proprietário. Beleza. Objeto lançado ou caído, para fechar aí o fato da coisa ou do animal. Quem é que responde por objeto lançado ou caído? Aqui é o exemplo do vaso de flores que está lá na sacada da sua varanda e cai em cima de alguém ou do carro de alguém. Ou algo que é atirado pela janela. Objeto lançado ou caído responde aquele que habitar o prédio ou parte dele. Responde aquele que habitar o prédio ou parte dele. Aqui entra o locatário, aqui entra o comodatário, tá? Então vai responder aquele que habitar o prédio ou parte dele. Beleza? Detalhe aqui é que se você não conseguir identificar a unidade habitacional da qual partiu o objeto, aí, meu amigo, responde todo o condomínio. Beleza? Para fechar, responsabilidade civil indireta ou objetiva por ato de terceiro. Ato de terceiro. Aqui você responde pela conduta de outra pessoa. Aqui você responde pela conduta de outra pessoa. Você responde aqui pela conduta de outra pessoa, inclusive solidariamente. É o que você conclui da cabeça do 932, que usa a expressão também, e você conclui do próprio artigo 942, tá? Então você responde pelo ato de outra pessoa objetivamente, independentemente de culpa, tá? Tá até na própria lei, no 933. Então você responde objetivamente, independentemente de culpa, e solidariamente. Solidariamente. Perceba, são situações excepcionais, né? Afinal, você responder pelo ato de outra pessoa é exceção, claro. Daí porque o rol do 932 é taxativo. Tem lá que o pai responde pelo ato do filho menor que estiver sob sua autoridade e em sua companhia. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competiu em razão dele. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores ou educandos. E os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. São todas hipóteses em que você responde pelo ato de um terceiro. Qual é o detalhe aqui? É que essas hipóteses, o 932, elas trabalham com responsabilidades civis complexas. Por que complexas? Porque envolvem dois vínculos de responsabilidades. Eu vou lhe dar um exemplo de uma das hipóteses que tem bem aplicação no direito médico. O empregador, a exemplo de um hospital, responde pelo ato do empregado, a exemplo de um médico contratado, né, enfim, na hipótese de lesionar um terceiro, como um paciente. Então, se o médico, a enfermeira, é empregado do hospital e gera o dano a terceiro, o hospital responde. Detalhe, o hospital responde objetivamente. O hospital responde de forma objetiva, tá? Então ele vai responder objetivamente, independentemente de culpa. Daí por quê? Nesse primeiro link aqui de responsabilidade, tá? Você não precisa da culpa nem presumida.
Porque vocês adoram dizer que o pai responde pelo ato do filho, porque ele tem dever de vigilância, agindo em culpa em vigilando, ou que o empregador responde pelo ato do empregado, porque tem dever de contratar bem, agindo em culpa em contraindo ou em elegendo. Esquece! A responsabilidade aqui é objetiva, ela independe da presença do elemento culpa, tá? É por isso, inclusive, que a súmula 341 do STF caiu. Era uma súmula anterior ao Código Civil atual, e ela dizia que era presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregador preposto. Caiu. Não tem mais essa culpa presumida. Mas o detalhe é que ele responde objetivamente, desde que o ato do empregado seja subjetivo, seja culposo. Lógico. Se o médico agir em legítima defesa, por exemplo, o hospital não responde. Claro. Olha só, dúvida. Depois que o hospital paga a conta ao terceiro, ele terá ação em regresso contra o médico, a enfermeira, enfim, para buscar o ressarcimento do dano? Em regra, nas hipóteses de responsabilidade civil por ato de terceiro, cabe ação em regresso. Em regra, cabe. É o que nos consigna o 934. Só não vai caber em uma situação. Qual é, Luciano? Não vai ter ação regressiva o ascendente em face de descendente, absolutamente ou relativamente incapaz. Então, ascendente em face de descendente, absolutamente ou relativamente incapaz, aí não tem ação regressiva, porque não faz sentido. Já pensou? Chega o porteiro lá em casa dizendo, Luciano, seu filho estava brincando de bola aqui e estourou a vidraça. Eu falo, ok, vou pagar a conta. Eu respondo objetivamente pelos atos dos meus filhos que estejam sob os meus cuidados, sob minha companhia. Mas ele que se segure na ação regressiva. Meu filho menor, não faz sentido. Não faz sentido. Então, cabe a ação regressiva em regra. Nesse exemplo dado, caberia do hospital em face do médico, ou do hospital em face da enfermeira, enfim, do fisioterapeuta, né, do empregado, do contratado, desde que, nessa ação em regresso, se comprove a culpa, viu? Na ação em regresso, essa responsabilidade civil será subjetiva. Então, que fique claro, vai caber sim em regra a ação em regresso, só não cabe do ascendente em face do descendente absolutamente ou relativamente incapaz, e nessa ação em regresso, você precisa ter prova da culpa. Na ação em regresso, a responsabilidade é subjetiva. Beleza? Última dúvida para a gente encerrar a aula de hoje. Vem cá. Será que nós temos situação no Brasil em que o incapaz, ele pode ser responsabilizado diretamente? Será? Será que há situação no Brasil em que o incapaz diretamente pode ser responsabilizado? A resposta é positiva, mas esta situação é excepcional. O artigo 928 do Código, 928, diz que excepcionalmente o incapaz pode ser diretamente responsabilizado e o será de forma subsidiária, condicional e equitativa. Subsidiária por quê? Porque só responde se o responsável não tiver meios para tantos, ou se o responsável não tiver obrigação de fazê-lo. Luciano já ficou estranho, né? Quando é que o responsável não vai ter dinheiro, meios para tanto e o incapaz terá? Imagine que o incapaz recebeu grande herança e o seu tutor é alguém pobre. Meus pais faleceram, sou incapaz, recebi grande herança e meu tutor é alguém que não tem muito dinheiro. E eu cometi um dano. Então, posso ser responsabilizado diretamente. Quando é que o responsável não vai ter obrigação? Artigo 116 do ECA. 116 do ECA. Ato infracional praticado por adolescente com reflexos patrimoniais. O juiz, diz o artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pode determinar que o próprio incapaz faça diretamente a reparação do dano. Aí, obviamente, que nesse caso o responsável não tem obrigação. Além disso, é condicional e equitativa. Afinal, essa responsabilização do incapaz
não pode retirar dele, nem dos seus dependentes, os meios necessários para a subsistência. Beleza? Meus amigos, lembrando como sempre, que é uma alegria estar aqui e que o meu Instagram está à sua disposição, dicas diárias de direito civil, vídeos de aula gratuito, notícias relevantes, @Luciano Lima Figueiredo. Se teve alguma dúvida da aula, estou lá no plantão de dúvidas. Espero que tenham gostado dessa nossa introdução à responsabilidade civil. Muita coisa boa sobre responsabilidade civil virá por aí no seu curso. Um beijo e até mais.